Aí pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando aqui a parte inicial de química orgânica, que nós temos como um conceito básico, que é a parte da química que estuda os compostos que apresentam carbono e sua estrutura. Aí alguém pode dizer assim, mas eu vejo, estudando a parte de química inorgânica, alguns compostos presentes, né? Então nós temos algumas exceções de compostos que, apesar de ter carbono, são considerados inorgânicos, como por exemplo, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, o carbonato de sódio, o ácido carbônico. Então tem alguns compostos que, apesar de ter carbono em sua estrutura, são considerados como compostos inorgânicos. Mas, de um modo geral, a gente diz que os compostos orgânicos são aqueles compostos que apresentam carbono em sua estrutura. Quando a gente fala de química orgânica, tem alguns pontos que nós devemos levar em consideração, porque desde a antiguidade já se conhecia os compostos orgânicos, né? Já se sabia produzir tintas, já tinha o vinho, então são compostos orgânicos. Mas até 1808, 1807, 1808, tinha uma teoria, foi formulada a teoria por Berzelius, chamada teoria da força vital. Por quê? Porque Berzelius até aí considerava que somente os seres vivos eram capazes de formular os compostos orgânicos. Por isso chamada de teoria da força vital. Mas, no entanto, aproximadamente 10 anos depois, aí aproximadamente 1818, um cientista chamado Friedrich Wöhler, ele fazendo alguns experimentos com sais, com cianato de amônio, aquecendo esse cianato de amônio em laboratório, sem querer, quando ele percebeu, tinha formulado o primeiro composto orgânico em laboratório, que é a ureia. Então a ureia foi o primeiro composto orgânico a ser formulado em laboratório, e a partir daí, essa parte da química, ela tomou uma proporção de desenvolvimento muito grande. Nós temos algumas características que são características de compostos orgânicos. Elevada quantidade de compostos. Então hoje, para você ter uma ideia, até 1818, quando se acreditava que somente os compostos orgânicos eram formulados por seres vivos, nós tínhamos em torno de 5 a 10 mil compostos orgânicos e já tinha aproximadamente 200 mil inorgânicos, né? Aí você tem aí aproximadamente aí 2 séculos, e aí hoje nós temos aí mais de 15 milhões de compostos orgânicos diferentes e algo em torno de 300, 350 mil inorgânicos. Então eu sei que a química orgânica ela tomou uma proporção muito grande. Hoje você chega no mercado, você compra um suco, você compra um biscoito com sabor, com cheiros diferentes, formulado em laboratório. Você tem hoje tecido formulado em laboratório com tudo, quase todos os tipos de materiais que você imagina. Hoje você formula em laboratório, que são compostos orgânicos. E nós temos como outra característica de compostos orgânicos, que apesar de ter esse número imenso de compostos, eles são formados por pequeno número de elementos. Então nós temos carbono e hidrogênio, que nós temos praticamente todos os compostos orgânicos, hidrogênio, carbono e hidrogênio tem todos os compostos. Aí nós temos mais oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Mas tem alguns compostos? Pode ter alguns compostos que têm outros elementos, mas a maioria absoluta dos compostos orgânicos são formados basicamente por esses elementos. Outra característica que nós temos, que eles são geralmente moleculares. Então a maior parte desses compostos orgânicos, eles são geralmente compostos moleculares, covalentes ou moleculares, e por ser covalentes e moleculares, eles têm baixo ponto de fusão e ebulição quando comparado aos compostos inorgânicos. Aí nós temos ainda alguns postulados que foram desenvolvidos por Kekulé, onde esses postulados nos ajudou bastante no desenvolvimento dessa parte da química, que a gente chama de química orgânica. Um dos postulados dele, nós temos que ele diz que o carbono é um elemento tetravalente, ou seja, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. E por ele ter 4 elétrons na camada de valência, ele vai fazer sempre 4 ligações. Então, o carbono é um elemento que é tetravalente, ou seja, sempre vai fazer 4 ligações. Onde essas ligações, pode ser que sejam as 4 ligações simples. Eu posso ter também o carbono ligando assim, 2 ligações simples e uma dupla. Observe que eu tenho 4 ligações, eu continuo tendo 4 ligações. O carbono também pode se ligar por 2 ligações duplas. Observe que continua sendo 4 ligações. E o carbono ainda pode ligar dessa forma, uma simples e uma tripla. Então o carbono pode ligar por ligação simples, dupla ou tripla. Onde ele pode fazer as 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla com 2 simples, 2 duplas e ainda uma simples e uma tripla. Mas o carbono sempre vai estar fazendo 4 ligações.
Outro postulado que Kekulé publicou, ele diz que o carbono tem a capacidade de encadeamento, ou seja, o carbono tem a capacidade que a maioria dos elementos não apresenta, de ligar-se uns aos outros, quando não está na forma de substância simples, ligar-se a elementos iguais. Então o carbono se liga a outro carbono, que liga a outro carbono, formando cadeias, né? Então o carbono tem a capacidade que os demais elementos geralmente não apresentam. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma cadeia com 4 carbonos, aqui também tem uma cadeia com 4 carbonos, aqui eu já tenho um composto, aqui seria o butano, aqui já seria metilpropano. Então, a depender de como é a cadeia, se tem ligação simples, se não tem, a posição que está essas ligações, então cada uma posição dessa vai formando um composto diferente, e isso faz com que a química orgânica desenvolva cada dia mais uma quantidade maior, né, exponencialmente, de compostos orgânicos. E aí, continuando falando de química orgânica, vamos fazer uma classificação dos carbonos. O carbono ele pode ser classificado de 4 maneiras, 4 formas. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. E a classificação está relacionada a quantos carbonos aquele carbono que você está classificando está ligado. Quando o carbono está ligado apenas a um outro carbono, não está ligado a nenhum outro carbono, diz que o carbono ele é primário. Se o carbono estiver ligado a 2 outros carbonos, a gente classifica ele como secundário. Quando o carbono está ligado a 3 outros carbonos, a gente classifica ele como terciário. E o carbono que está ligado a 4 outros carbonos, ele é quaternário. Então, primário, se ele estiver ligado apenas a um carbono, não estiver ligado a nenhum outro carbono. Secundário, quando ele está ligado a 2 outros carbonos. Terciário, se estiver ligado a 3 outros. E quaternário, quando ele está ligado a 4 outros carbonos. Aí nós temos aqui um exemplo aqui para a gente fazer essa classificação. Então, para ver quem são os carbonos, eu vou numerar aqui os carbonos aqui. Vou botar aqui como carbono 1. Numerar os carbonos aqui. Vamos numerar esses carbonos como carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E aí nós vamos ver cada um desses aí, em qual daqueles carbonos ele se encaixa. Por exemplo, esse carbono 1. Eu tenho 3 hidrogênios ligados a ele. A gente poderia ter colocado dessa forma aqui, ó, H3C ou CH3. E seria a mesma coisa. Mas para que a gente não colocasse logo dessa forma, eu coloquei o primeiro dessa maneira aqui, ó, só para mostrar que quando eu tenho CH3, é porque eu tenho 3 hidrogênios ligados ao carbono. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, para a gente não ficar colocando os hidrogênios assim, a gente vai compactando, ó. CH3, CH2, então para não colocar hidrogênio para cima e para baixo, a gente foi juntando aqui, ó. CH3, CH3, CH3. Então, para não ficar colocando hidrogênio espalhado para um lado e para o outro, a gente vai compactando aqui. Mas analisando o carbono, nós temos aqui, esse primeiro carbono, se você observar, ó, eu tenho 3 hidrogênios, mas a classificação é a quantos carbonos aquele carbono que você está classificando está ligado. Então, se você observar esse carbono aqui, ó, o carbono que eu numerei como carbono 1, ó, o carbono 1 está ligado somente a esse carbono 2. Como ele está ligado somente a um carbono, ele vai entrar aqui como um carbono primário. Se você olhar o carbono 2, o hidrogênio a gente não considera, porque o hidrogênio, a gente junta aqui para compactar, mas eu tenho 2 hidrogênios aqui ligados aqui. Então eu tenho aqui esse carbono ligado ao carbono 1 e o carbono 3, o carbono 2. Como ele está ligado a 2 carbonos, ele entra aqui como carbono secundário. Se você olhar o carbono 3, ele também é secundário, porque ele tem ligação para o 2 e ligação para o 4. Aí aqui em cima, observe que aqui em cima não é carbono, é oxigênio. Então a classificação é a quantos carbonos está ligado. Então esse carbono 3 é um carbono secundário. Então o carbono 3, ele também é secundário. O carbono 4, se você observar, ó, ele tem ligação para o 3, para o 5 e para o 11. Então como ele tem ligação ainda aqui é hidrogênio, como ele tem ligação para 3 carbonos, ele é terciário. O carbono 4, ó, o carbono 4 ele é terciário. O carbono 5 está aqui, ó, tem ligação para o 4, para o 6, para o 8 e para o 12. Como ele tem ligação para 4 carbonos, ele é carbono quaternário, carbono 5. O 6, se você olhar o carbono 6, ó, esse carbono aqui, ó, ele tem ligação para o 5 e tem ligação para o 7.
O hidrogênio a gente não considera que eu posso colocar ele aqui embaixo. O fato de colocar o hidrogênio junto é só para compactar a cadeia. Como ele tem ligação para dois... Ah, e aqui, observe que aqui não é carbono, aqui é cloro. Então ele tem ligação para dois carbonos, para o 5 e para o 7. Então ele também é secundário. Carbono 6. Né? Então carbono 6 também é um carbono secundário. Se você olhar o carbono 7, ó, tem ligação para o 6, para o 8, para o 10 e para o 13. Como ele tem ligação para 4 carbonos, ele também é carbono quaternário. Então, o 7 está ligado para o 6, para o 8, para o 10 e para o 13. Se você olhar o carbono 8, né? O carbono 8, está aqui, ó, carbono 8, ele tem ligação somente para o 7, então ele é um carbono primário, carbono 8, está ele aqui, ó. O carbono 9 tem ligação somente para o 5, que aqui é hidrogênio, ele também é um carbono primário. O 10 tem ligação somente para o 7, também é primário. Ó. O 10 é primário. O 11 tem ligação somente para o 4, primário. O 12 somente para o 5 é primário. E o 13 também é primário. Então nós temos que 10, o 11, o 12 e 13 são exemplos de carbonos primários. Tá? Então nós temos aí a classificação do carbono. Primário, o carbono está ligado somente a um outro carbono. Secundário, o carbono está ligado a 2 outros carbonos. Terciário, quando está ligado a 3 outros carbonos. E quaternário chega ligado a 4. Então aí você tem que classificar carbono a carbono, ver a quantos carbonos aquele carbono que você está classificando está ligado. Eu coloquei um outro exemplo aqui, né, para a gente ver aqui. Aí eu já não numerei, né, vou ver quantos carbonos primários, quantos secundários, a quantidade. Então você observa aqui, eu vou começar por esse aqui. Nessa forma de estrutura aqui, ó, todos os vértices, a forma de representação de cadeia fechada, todos os vértices, você tem a representação de um carbono. Né? Então aqui eu tenho um carbono, aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui. Aí você analisa o carbono, esse carbono aqui, ó, ele tem ligação para 2 carbonos, para esse e para esse. Então esse carbono ele é secundário. Esse daqui, ó, para 2 também, secundário, esse secundário, esse também está ligado a 2, secundário, esse daqui, ó, 1, 2, 3, está ligado a 3, terciário, esse está ligado somente para esse, primário, aqui não é carbono, aqui é nitrogênio, ó. Observe que esse carbono tem ligação para esse e para esse, aqui não é carbono, é nitrogênio, então ele é secundário, esse carbono daqui, que aqui é nitrogênio, ele liga carbono aqui e aqui. Esse carbono tem ligação somente para esse, porque aqui é oxigênio, aqui é nitrogênio, então esse carbono ele é primário. Observe esse carbono aqui agora, ele tem ligação para 1, para 2, para 3. Terciário, esse daqui somente para esse, primário, e esse somente para esse, primário. Então primário eu tenho 1, 2, 3, 4. Então o número de carbonos primários nessa estrutura, 4 primários. Secundários eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 secundários. Terciário, eu tenho 1. Quaternário, você não tem carbono quaternário aí. Então você vê que para fazer classificação de carbonos é muito simples. É só você observar a quantos carbonos aquele carbono que você está classificando está ligado. E nós também fazemos uma classificação também das cadeias. Tem classificação dos carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. E também fazer uma classificação da cadeia. Primeiro, quanto à disposição dos átomos de carbono, a cadeia ela pode ser normal ou pode ser ramificada. Ela é dita normal quando todos os carbonos estão na única sequência, então eu tenho uma sequência só de carbono, por isso só vou ter carbono primário e secundário. Se você olhar aqui, ó, eu tenho aqui 4 carbonos, todos numa mesma sequência. Ó. Então essa cadeia é uma cadeia normal, uma cadeia linear. Essa mesma cadeia, a gente tem uma representação que a gente chama de representação de esqueleto, onde a gente não coloca nem os carbonos nem o hidrogênio, que representa aquela cadeia, onde todas as extremidades, todos os vértices representam um carbono, e aí a gente chama essa representação de uma cadeia na forma de esqueleto. Ó. Eu tenho 4 carbonos aqui, ó. Eu também tenho 4 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É uma outra forma de representação simplificada da cadeia, onde não precisa colocar os carbonos e tampouco os hidrogênios, onde cada extremidade, ó, e os vértices representam o carbono. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então observe que essa cadeia é uma cadeia linear, uma cadeia normal.
os carbonos estão todo mundo numa sequência só. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, mas está na sequência? Está. Quando a gente está na sequência, não está dizendo que tem que estar linear, todo numa mesma meia linha, todo numa mesma linha. Ó. Então a cadeia ela é normal, a gente está linear, é porque os carbonos estão na mesma sequência. Não quer dizer que tem que estar todo numa linha reta, né? Mas observe ó, que os carbonos aqui estão todo mundo numa sequência só. Então essa cadeia também é uma cadeia normal. E a cadeia também ela pode ser ramificada. A cadeia ramificada é quando não tem como botar todos os carbonos na única sequência. É o tipo de cadeia onde você tem carbono terciário e ou quaternário. Então observe que essa cadeia aqui, ó, eu não tenho como botar todo mundo numa sequência só. Se eu pegar essa sequência aqui, ó, vai ficar esse daqui de fora. Se eu pego isso aqui como uma sequência, fica esses dois de fora. Se eu pego isso aqui como uma sequência, ó, vai ficar esse carbono de fora. Então não tem forma de botar todos os carbonos numa sequência só. Então a cadeia é dita ramificada. A cadeia ramificada sempre vai ter carbono terciário e ou quaternário. Observe que essa cadeia tem 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. E no carbono 2 eu tenho um carbono como ramificação. Eu tenho aqui um carbono como ramificação. Se você coloca para cima ou para baixo, isso não tem problema nenhum, não importa. Eu comecei a cadeia assim, se eu tivesse começado a cadeia assim, ó, também não teria problema nenhum. Aí eu poderia colocar aqui no carbono 2, esse carbono aqui, ó. Então se você colocar para baixo ou para cima, isso é o que menos importa. Então a cadeia ela pode ser normal, pode ser ramificada, né? Observe que essa cadeia aqui não tem como colocar todos os carbonos numa sequência só. Então a cadeia ramificada é aquela que tem ramificação, que tem os ramos, não tem como botar todos os carbonos numa sequência só. Eu tenho outra classificação da cadeia, que a gente pode classificar a cadeia quanto ao tipo de ligação ou ligações existentes entre os carbonos. A cadeia pode ser classificada como saturada ou insaturada. A cadeia é dita saturada quando só tem ligação simples. A ligação é formada por um único traço, porque foi o único par de elétrons associado. Então a ligação simples, ela representa exatamente que foi feita por um par de elétrons associado, e a cadeia que só tem ligações simples entre os carbonos, ela é uma cadeia saturada. Aí você pode dizer, mas essa cadeia aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla, mas não está entre carbonos. Está entre o carbono e o oxigênio. Entre carbonos eu só tenho ligações simples, ó, formada por um único tracinho, um par de elétrons associado. Então eu tenho aqui uma cadeia, observe que todos os carbonos estão na única sequência. Essa cadeia, além de ser normal, porque todos os carbonos estão na única sequência, ela também é saturada, porque só tem ligação simples entre carbonos. Essa cadeia aqui, se você observar, eu só tenho ligação simples também entre carbonos, é uma cadeia saturada, porque só tem ligações simples, e ela é ramificada. Eu não tenho como botar todos os carbonos numa sequência só. Qualquer sequência que eu pegue aqui vai ficar carbono de fora. Então, além de ser saturada, porque só tem ligações simples, ela também é ramificada. Essa é saturada e é normal. A cadeia pode ser saturada, assim como ela também pode ser classificada como insaturada. A cadeia insaturada é aquela que tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então você observa aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla aqui. Então essa cadeia ela é insaturada, por quê? Porque ela tem ligação dupla. Então a cadeia que tem ligação dupla e ou tripla, ela é insaturada. Então a cadeia dessa, por exemplo, ela é uma cadeia insaturada, porque eu tenho ligação dupla, e ela é ramificada, porque eu não tenho como botar todos os carbonos numa sequência só. Então nós temos aqui cadeia ramificada e insaturada. Já esse exemplo aqui, ó, todos os carbonos estão numa sequência só. Então a cadeia é normal e ela é insaturada. Normal por quê? Porque eu só tenho carbono primário e secundário. Todos os carbonos estão na única sequência. E ela é insaturada porque se tiver ligação dupla ou tripla, tendo uma das dois tipos de ligações, a cadeia é dita insaturada. Nós temos a terceira classificação das cadeias quanto à natureza dos átomos. A cadeia ela pode ser homogênea ou ela pode ser heterogênea. A gente diz que a cadeia homogênea é aquela que não apresenta elementos diferentes do carbono entre os carbonos. Lembre que o hidrogênio a gente não leva em consideração, porque o hidrogênio a gente coloca junto com o carbono só para compactar a cadeia. Então a cadeia que não tem elemento diferente do carbono entre carbonos, ela é dita homogênea. Então essa cadeia aqui, por exemplo, no interior da cadeia, ou seja, entre carbonos eu só tenho carbono. O hidrogênio que a gente não leva em consideração,
que é só a forma de compactar. Aí você pode dizer, mas eu tenho cloro. Mas o cloro não está entre carbonos. Então a cadeia que não tem elemento diferente de carbono entre carbonos, a cadeia dessa, por exemplo, ela é normal, porque todos os carbonos estão na única sequência. Então se a gente fosse classificar aqui, posso classificar essa cadeia como normal. Como ela tem dupla ligação entre carbonos, quando tem um dupla ou tripla, ela é insaturada. E é uma cadeia homogênea. É uma cadeia homogênea. Já essa cadeia aqui, observe que eu não tenho como colocar todos os carbonos na sequência só, então é uma cadeia ramificada. Eu só tenho ligação simples entre carbonos, ela é saturada. Tem uma cadeia homogênea, porque não tem elemento diferente de carbono entre carbonos. Ela é ramificada, porque eu não tenho como colocar todos os carbonos numa única sequência. E ela é saturada, porque eu só tenho ligações simples entre carbonos. Agora, a cadeia também ela pode ser heterogênea, quando tem elemento diferente de carbono entre os carbonos. Olha aqui, por exemplo, agora, eu tenho entre os carbonos, eu tenho um elemento oxigênio. Então, quando a cadeia tem elemento diferente de carbono entre os carbonos, aqui eu tenho o nitrogênio, está entre carbonos, ó, e aqui eu tenho o oxigênio que está entre carbonos. A cadeia é dita heterogênea. E o elemento que deixa a cadeia heterogênea, no caso aqui o oxigênio e o nitrogênio, a gente chama de heteroátomo. Então, heteroátomo é aquele átomo que deixa a cadeia heterogênea. Nós temos uma quarta classificação, que é quanto à abertura. A cadeia pode ser aberta, também chamada de acíclica ou alifática. Então, aberta, acíclica ou alifática. Ou cíclica ou fechada. Então, fechada ou cíclica, aberta, acíclica ou alifática. Dá para você observar ó, que não tem como a gente confundir uma cadeia fechada ó, com uma cadeia aberta. A cadeia fechada tem formação de ciclo, a cadeia aberta não tem formação de ciclo, a cadeia tem as extremidades livres. Então não tem como confundir uma cadeia aberta com a cadeia fechada. Agora, eu posso ter uma cadeia fechada com uma parte também aberta, com uma ramificação ou mais de uma ramificação. Então quando a cadeia ela tem uma parte fechada e uma parte aberta, a gente diz que a cadeia ela é uma cadeia mista. E aí, como nós falamos da cadeia também pode ser classificada como mista, nós temos um exemplo aqui, ó, a cadeia fechada e tem uma parte aberta. Então, quando a cadeia fechada tem uma ramificação, ou seja, uma parte fechada e a parte aberta, a gente classifica a cadeia como mista. Então, ao invés de dizer assim, que a cadeia fechada é ramificada, a gente diz que a cadeia ela é mista. E dentro das cadeias fechadas, nós temos uma classificação. A cadeia fechada ela pode ser chamada de aromática ou também benzênica, ou ela pode ser chamada de alicíclica. A cadeia ela é dita benzênica quando ela apresenta na sua estrutura pelo menos um anel benzênico, ou também chamado de anel aromático. Então o benzeno é uma cadeia fechada, formada por 6 carbonos, e que apresenta 3 duplas ligações alternadas entre esses carbonos. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, a cadeia fechada, formada por 6 carbonos, e eu tenho 3 duplas ligações alternadas entre os carbonos. Essa cadeia a gente representa ela na fórmula de esqueleto, observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e as 3 duplas ligações alternadas. Quando diz que a ligação alternada, não está dizendo que ela tem posição fixa. Ela poderia estar nessa posição, nessas aqui, ó. Continua dando as ligações alternadas entre os carbonos. Como as ligações, elas não têm posições fixas, então se utiliza a convenção assim, fazer a cadeia fechada com 6 carbonos e coloca um círculo aqui dentro da cadeia, representando as 3 ligações que ocorrem com alternância de posição, mas sempre de forma alternada entre os carbonos. Bom, a cadeia fechada aqui não tem representação do benzeno, porque aqui eu também tenho outra fechada e aromática, porque eu tenho 2 grupos benzênicos juntos, a representação do naftaleno, que representa aquela substância, a naftalina. Quando a cadeia fechada aqui não tem presença de benzeno, ela é classificada como alicíclica. Observe que, para você não confundir alicíclica com acíclica, que a cíclica é um tipo de cadeia aberta. A cíclica é cadeia aberta e a alicíclica é um tipo de cadeia fechada quando a gente não tem representação do benzeno. Só para a gente terminar aí o assunto, eu coloquei aqui uma questão, peguei só o resumo da questão, o linalol, que apresenta a fórmula. O linalol é um óleo tirado da substância da alfazema,
que tem essa fórmula aqui, e pedir para você fazer a classificação, né? As 4 classificações nessa fórmula aí. Observe que eu não tenho como botar todos os carbonos numa sequência só. Como não tem como botar todos os carbonos na mesma sequência, a cadeia ela vai ser ramificada. Se você observar, essa cadeia, eu tenho entre carbonos dupla ligação. Quando eu tenho dupla ou tripla ligação entre carbonos, a cadeia é dita insaturada. Então, a cadeia insaturada. Saturada porque tem dupla ligação, quando tem dupla ou tripla. Essa cadeia não tem elemento diferente de carbono entre carbonos. Eu tenho oxigênio, mas não está entre carbonos. Então a cadeia ela é homogênea. E a cadeia, você vê que não está formando ciclo, é uma cadeia aberta. E pode ser chamada também de alifática ou acíclica, né? E aí nós temos aí a parte inicial de orgânica, onde a gente falou da classificação do carbono, classificação da cadeia, os postulados do Kekulé. Então é a parte inicial que a gente tem na química orgânica aí.